Presidente, deputados, deputadas, eu inicialmente queria dizer que tem um grande constrangimento em discutir não só essa PEC, mas também o projeto do acordo judicial da Vale, porque fui relator da CPI de Brumadinho e a CPI demonstrou um trabalho coletivo que foi uma tragédia criminosa. Morreram 272 pessoas. Nós temos ainda 10 corpos, 10 joias, como as famílias chamam, não encontradas. Portanto, essa discussão que a gente faz aqui, a gente faz em virtude de um crime cometido pela Vale. Nós não podemos apagar isso da história de Minas Gerais. A Assembleia fez a sua parte, fez uma ótima CPI, aprovou uma legislação de segurança de barragens, mas, sinceramente, quando a gente pensa no sofrimento, principalmente de quem perdeu vidas humanas, isso é irreparável. Então, esse acordo judicial trata de uma reparação, um conceito integral, uma parte para a região, outra parte para todo o Estado, mas vidas humanas são irreparáveis. Esse recurso que a gente discute aqui na Assembleia não é a favor da Vale, não é a favor do governador Romeu Zema, não é acidente. Eu fico incomodado quando ainda algumas autoridades chamam aquilo de acidente, que não foi acidente. Aí na Assembleia, quem quiser consultar, tem todo o relatório da CPI, foi crime. Então essa é a primeira questão, preliminar, para ficar registrado. Acho muito importante. Essa discussão se dá em cima de um crime cometido pela Vale. Segunda questão é que a Assembleia Legislativa não participou do acordo judicial. Como também os atingidos, as suas representações não participaram. Então, nós estamos analisando uma parte de um acordo cuja premissa, cujo fundamento, diretrizes, não contaram com a participação da Assembleia. Esse é um outro aspecto importante de ressaltar. A Assembleia aprovou, ano passado, uma emenda constitucional que prevê que, em caso de excesso de arrecadação, crédito adicional, receita extraordinária, superior a 1% do orçamento, cabe ao Legislativo aprovar. Eu, sinceramente, não vejo nenhum casuísmo nisso. Pelo contrário, isso fortalece o poder legislativo. Então, essa é uma outra questão que eu queria aqui, e não vale só para a situação do acordo judicial com a Vale. Vale para qualquer outra situação que tiver alguma receita extraordinária. Esse é um outro ponto. O acordo é feito. Vou repetir, a Assembleia não participa dos fundamentos desse acordo, mas o acordo, de maneira muito simplificada, é um acordo com muitas cláusulas, né? Muito bem detalhado. Ele prevê, dos 37 bilhões de reais, uma parte é uma espécie de abatimento de gastos que a Vale já teve pós-tragédia criminosa, como, por exemplo, a transferência de renda feita a milhares de pessoas e famílias. Isso aí gira em torno de 10, 11 bilhões de reais. O conjunto das despesas.
Uma outra parte, de 15 bilhões, não está submetida ao orçamento do Estado. Eles chamam de obrigação de fazer da Vale. Aí você tem vários anexos para atender demandas e projetos da comunidade, para atender municípios e comunidades da Bacia do Paraupeba, para atender o município de Brumadinho, para atender as famílias e pessoas atingidas ao longo do Paraupeba. Tem previsão de contratação das assessorias técnicas independentes, muito importantes para fortalecer o protagonismo das famílias. Então você tem aí um conjunto de recursos que não passa pela Assembleia, é diretamente executado pela Vale, com forte participação do Ministério Público, né, da Defensoria, do Tribunal de Justiça, etc. 11 bilhões a Vale repassa para o Estado. Então, é bom a gente falar, eu fico vendo essas propagandas governamentais, o governo falando que tem 37 bilhões para investir, eu não sei de onde está tirando isso. Não, sinceramente, eu não sei. Isso eu acho que, inclusive, é uma propaganda enganosa. Porque, de fato, o recurso que vai para o Estado, em parcelas, e aí você tem uma parte de recursos que são 10, 12 parcelas, outras 6 parcelas, mas vamos simplificar. Parcelas em 5 anos. É como se o governo recebesse R$1 bilhão por semestre. Então, o que de fato o governo recebeu até agora é 1 bilhão. Porque eu também, apesar de eu não ser muito chegado em rede social, às vezes eu também recebo mensagem, deputado, por que vocês não votaram os 37 bilhões da Vale ainda? 37 onde? Não, governador, a propaganda do governo. Falei, não, se intere melhor. Vou te passar as informações. Não são 37 bilhões, são 11. Desses 11, o que está na conta do governo é 1 bilhão. Então, vamos fazer a discussão sincera, verdadeira, com dados corretos, porque senão fica julgar para a plateia, colocar a população contra a Assembleia. E aí, no acordo judicial, e é bom que as pessoas leiam e releiam esse acordo judicial. Esse acordo judicial discrimina o que é obrigação da Vale fazer, aquilo que o governo vai fazer com recurso transferido da Vale. E aí, nós temos, de maneira muito clara, no acordo, porque eu estou vendo muita gente falar, não, vocês estão descumprindo, vocês estão indo contra o acordo. Eu vou ler aqui, textualmente, o acordo. Está aqui. Olha, eu vou falar dos programas e projetos indicados nos anexos 3 e 4, que são executados pelo governo com recurso transferido pela Vale. Os projetos que correspondem à execução de políticas públicas deverão respeitar as características e legislações próprias no momento de definição do escopo. Ou seja, aquilo que o governo vai detalhar vai seguir as legislações. Então, se existe uma legislação que diz que receita superior a 1% passa pela Assembleia, isso tem que ser respeitado. Item 5.10.2. Esse que eu li. Agora olhem o item 5.10.3. Deputado Cássio, durante o processo de detalhamento de programas e projetos, poderá ocorrer, conforme decisão do Executivo Estadual, a revisão e distribuição de valores com remanejamento entre os programas e projetos previstos no respectivo anexo, vedado o remanejamento entre anexos diversos.
Então, você tem um anexo de fortalecimento do serviço público, tem um anexo de mobilidade urbana. Você não pode tirar um recurso de mobilidade urbana e passar para fortalecimento. Mas dentro do anexo de fortalecimento, isso está aqui no acordo. E o acordo fala que nós vamos seguir a legislação. E nós estamos apreciando o projeto que o governo mandou. Mas eu vou além. A execução e o monitoramento serão realizados pelo Poder Executivo Estadual. E a fiscalização será realizada observados os normativos legais. Os normativos legais, as câmaras municipais, o Tribunal de Contas do Estado. Aí vocês vão me perguntar, mas esse anexo do fortalecimento de serviço público fala em quê? Porque eu ouvi representantes do governo dizendo que a PEC não resolveria porque os prefeitos teriam que gastar de acordo com o que está no acordo. Olha, eu listei aqui as áreas previstas no anexo. E aqui, essas áreas previstas no anexo, eu vou dizer aqui o que está no acordo. Anexo 4, Programa de Fortalecimento do Serviço Público. Lista indicativa de projetos. Lista indicativa. Lembra o que eu falei lá atrás? O governo poderá, a qualquer tempo, fazer a revisão, distribuição de valores. Mas mesmo nesta lista indicativa, só nessa aqui que o governo colocou lá na hora de assinar o acordo, o que tem? Segurança hídrica, transporte público, obras rodoviárias, reestruturação de hospitais, convivência com a seca, cultura, turismo, agricultura, pecuária, melhoria de infraestrutura dos municípios, sistema prisional, segurança rural, ações de enfrentamento à Covid e mais um conjunto de ações que qualquer município pode gastar o recurso. Então, quando chega o projeto aqui do governo, a Assembleia, por obrigação constitucional, começou a fazer análise desse anexo que o governo mandou, baseado nessa lista indicativa de projetos. Aí tinha lá projeto: reforma da logística energética da cidade administrativa. Estava lá. Modernização da CGE. Faz um ótimo trabalho. Modernização da AGE. Modernização para cobrança da dívida ativa. Execução do acordo. 310 bilhões de reais. As consultorias externas, tá lá. Obras que beneficiam as próprias mineradoras, inclusive rodoviárias. Rodoanel. Rodoanel é um capítulo à parte. A deputada Beatriz acompanha bem essas reuniões. É uma discussão que o próprio governo reconheceu que precisava de aprofundamento. Tem gente que chama que é rodominério. Porque me parece que o traçado, não vou ser aqui leviano, porque isso exige um aprofundamento maior. Mais de 3 bilhões. Olha, eu fico me perguntando. Nós temos o secretário Marcato, no Assembleia Fiscaliza, esteve aqui e falou: 65% das nossas estradas estão em situação deplorável, ruim, péssimo. Calculou mais ou menos uns 4 bi para resolver tudo. E o governo, que não tem recurso de investimento para manutenção de estrada, nem recuperação funcional, ele colocou lá 3 bilhões para o Rodoanel. Me veio, Cássio, deputado e líder do Bloco Independente, uma seguinte imagem: um pai de família, está morando de aluguel, um barracão longe do trabalho, condições de insalubridade, aí sai uma herança. Depois de anos ele ganhou um recurso de uma herança.
Ao invés de ele ir para a casa própria, ele vai comprar um lote na praia, quando tiver um dinheiro, construir uma casa de praia. É mais ou menos isso que está acontecendo. E aí, nós começamos a identificar essas gorduras. E aqui eu vou fazer uma discussão, ela não é ideológica, partidária, eu vou fazer uma discussão institucional do poder legislativo. A Constituição prevê que a Assembleia vai analisar e aprovar, é um projeto orçamentário, crédito adicional. Chega um anexo de 11 bilhões, Cristiano. A Assembleia vai cruzar os braços, mesmo não tendo participado do acordo, e vai chancelar barbaridades como essa. E aí o presidente da Assembleia agiu como presidente de um poder legislativo, que tem a sua autonomia, que tem massa crítica aqui dentro. Não é uma questão política eleitoral. Passa longe disso. É uma questão de afirmação da prerrogativa do poder legislativo. Será que no meio de uma pandemia, a prioridade é gastar 40, 50 milhões com reforma logística, energética da cidade administrativa? Eu fico me perguntando, será que o município lá na ponta, onde as famílias estão passando fome, onde tem pressão sobre o Sistema Único da Assistência Social, sobre o Sistema Único de Saúde, sobre ações locais que não estão podendo ser realizadas por ausência de recurso, será que não é exatamente nesse momento que deveríamos redirecionar essa parte do recurso, compreendida como reparação de todo o Estado? Porque tem uma outra parte, e é bom, e a gente tem feito essa discussão com os movimentos sociais, muita gente ainda não compreendeu que 15 bilhões é lá para a região, são para as famílias atingidas. Tem gente que acha que deveria ser tudo para lá. Mas a lógica do acordo, e a gente não participou, não foi essa. Então aqui a gente discute, dentro da legalidade, os programas e projetos que estão no anexo 4, no anexo 3. O 2 é de segurança hídrica. 2 bilhões de reais. Então, não se trata aqui de protelar, de atrapalhar o governo. Se trata de aperfeiçoar a destinação desse recurso. E é isso que a Assembleia fez. E a Assembleia fez isso, justiça seja feita, com responsabilidade, discutindo programa por programa com o governo, identificando as gorduras. Isso não foi feito da cabeça de ninguém. É em verdade dizer que tem intencionalidade eleitoral ou politiqueira. Pelo contrário, quando nós chegamos num montante de valor, qual seria a forma mais democrática e republicana? Apoiar os 853 municípios de maneira simultânea, sem favorecimento político, sem burocracia, para que cada município pudesse utilizar de acordo com a sua prioridade, com critério objetivo, projeção IBGE 2019. Quer coisa mais republicana? E nós fizemos várias reuniões, até o dia da reunião da FFO, acertamos isso, e infelizmente, na hora da votação, houve um recuo, o governo voltou atrás e a partir daí, esse impasse. Olha, se o governo achava que transferência especial na Constituição só podia ser feita para emenda impositiva, o deputado Eli Tarquínio, com sua capacidade, competência, maturidade, experiência, apresentou com o nosso apoio de todos, a maioria dos deputados, uma proposta de emenda constitucional, prevendo que é possível o Instituto da Transferência Especial para o crédito adicional. É isso que nós vamos votar aqui hoje. Votado isso,
o argumento jurídico do governo fica atendido. Nós estamos resolvendo um problema para o governo. Essa PEC não é contra o governo. Essa PEC é para garantir segurança jurídica. Agora, se tem gente no governo que queria o cheque em branco, se tem gente no governo que queria que a Assembleia dissesse, sim, senhor, governador, faz o que quiser, aí tem que buscar outro argumento, porque esse eu tenho certeza que nós vamos aprovar aqui hoje. Porque é a afirmação do legislativo do municipalismo e de quem conhece as demandas dos municípios. Agora, se forem arrumar outro argumento, não, tem que ser das áreas que estão no acordo. Eu mencionei aqui as áreas. É simples. O governo pode fazer por decreto qualquer coisa. Olha, vão passar sim, mas no acordo tais áreas estão previstas. Vocês têm que gastar com isso. Pronto, está resolvido. Não tem polêmica, não tem impasse. Cássio, uma parte.